Graças a Deus. Ainda de pé, irmãos, vamos ler a palavra de Deus que se encontra no próprio livro de Neemias, que iniciamos o culto, capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Sejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, acudires a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém, irmãos? Os irmãos podem assentar. Confessar aqui algo para os irmãos que é algo de muito, é uma responsabilidade muito grande, né? Estar aqui diante da igreja com este propósito incumbido, né? De trazer a palavra de Deus, né? Aos nossos corações. Então eu confesso que dá um frio na barriga, as mãos chegam a gelar, mas a gente reconhece que nós somos, que eu principalmente sou, né, limitado, mas Deus que, né, eu peço que Ele me use como instrumento aqui para tentar explicar de uma melhor forma, né, para os irmãos, e que o Espírito Santo, né, abra nosso entendimento para que venhamos fazer uma aplicação desta palavra aos nossos corações no dia a dia. Amém, irmãos? Então, aqui nós lemos o livro de Neemias. Neemias, né, significa Deus consola, e também confortado por Deus. Neemias era copeiro do rei, como nós acabamos de ler aqui, né? Ele trabalhava como copeiro do rei Artaxerxes, né, rei da Pérsia. O papel de um copeiro naquela época, né, ele era responsável por preparar a mesa do palácio para as refeições.
Além disso, era ele quem experimentava a bebida do rei, né, para evitar que este fosse envenenado. Portanto, Neemias era uma pessoa de muita confiança. E aqui nós podemos aprender, né, com este versículos que nós lemos, né, podemos colocar, né, neste texto, né, Neemias, um homem direcionado por Deus. E aqui o versículo 1, nós percebemos aqui que ele faz uma pergunta, né, que fala que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando ele na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então aqui fala: lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Então ele fez pergunta, né, para o seu irmão Anani, como estava ali os familiares dele, que ele estava há bastante tempo fora de Jerusalém, e uma distância muito longe, chega a dar 1.500 quilômetros, né, onde ele estava ali na cidadela de Suzã, até Jerusalém. Então, creio eu que ele, quando ele ouviu falar que seus parentes estavam passando por necessidade, que a cidade estava destruída, creio eu que ele sentiu muito. Quem não vai sentir, sabendo que tem um parente seu, né, um amigo seu, alguém conhecido, passando por situações, né, difíceis, como acabamos de ler aqui. O versículo 3 fala: disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio. Naquela época muitos foram exilados para a Babilônia, né, foram levados para outros lugares e ficaram muito tempo distante. Estão em grande miséria e desprezo. Então eu quero parar nesse ponto aqui. Estão em grande miséria e desprezo. Grande miséria é um estado de carência absoluta de meios de subsistência, indigência, penúria. Imagina uma pessoa nessa situação, né? A gente vive, é o que a gente, quando a gente encontra aí no dia a dia com pessoas com andarilhos, com pessoas em estado de rua, né, que não tem uma casa, e muitos estão ali por vários motivos. Alguns é que realmente não querem uma casa, às vezes não querem seguir ordens, né, ali do chefe da família, ou por vários motivos. Mas a cidade no geral estava nesse estado de miséria, estado de carência absoluta de meios de subsistência, ou seja, eles estavam passando fome. Às vezes eles já tinham vendido todos os seus campos, os filhos estavam às vezes como escravos, né, para sobreviver. E o desprezo surge a partir da avaliação de outra pessoa como interior, tendo como característica o nojo, o desdém e a ira. Isso é o desprezo. Então as pessoas, elas olhavam para aquelas pessoas que moravam ali em Jerusalém e elas tinham esse sentimento, né? É uma avaliação por parte daquele que está melhor, desprezando o outro, né? Quem não tem o sentimento de empatia, de compaixão, ele olha desse jeito. Ele olha com desdém, com nojo e até com ira daquelas pessoas que estão ali nessa situação. Então nós vemos aqui que Neemias, ele fez perguntas e o irmão dele, Anani, respondeu para ele essa situação que estava passando ali, né? Seus parentes, toda a cidade estava naquela situação. Também os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas.
né, lendo o texto, fala que quando os muros estão derribados, tem brechas no muro, eles ficam vulneráveis, né, ao ataque do inimigo. Quando as portas estão queimadas, passa aquela sensação de insegurança. É como se a gente fosse embora e deixasse a porta aqui da igreja aberta, né? Então, e quem vai dormir aqui, ficar aqui à noite, seguro, né? Então a cidade estava sentindo, naquela época, insegura, e tinha muitos inimigos, né, tomando conta daquela região, colocando o próprio povo como escravos para trabalhar para eles. Então, irmãos, no versículo 4, ainda falando um pouco desse detalhe de miséria, de desprezo, né, eles estavam passando também por opróbrio, né? Opróbrio é vexame, é vergonha, né? É um ato ou um dito que pode levar alguém à má fama, ao escárnio, à zombaria, a perder o crédito, perder a consideração, a honra, também extrema vergonha, desonra e vexame. Era isso que o povo de Jerusalém estava passando. Naquele momento, os que sobraram, né, a maioria foi levado para o cativeiro como exilados, e os que sobraram ali estavam passando por essa necessidade, por essa situação. E no versículo 4, quando Neemias ele ouve o relato de seu irmão Hanani, a gente percebe que ele tem compaixão daquela situação, compaixão das pessoas. E o sentimento de compaixão é sentimento piedoso, né, de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado, né, do desejo de diminuir, suavizar, aliviar. Então é uma situação que, quando a gente vê o outro nessa situação, aquele que tem a virtude, né, a característica, né, da compaixão, do altruísta, do amor, né, pelo próximo, ele quer suavizar, ele quer abrandar, ele quer diminuir aquela dor do próximo, e ele faz algo, né, para tentar ajudar, né? E aqui é o que nós vimos que Neemias fez. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Ele não ficou só nessa penúria, nessa lamentação, né, sentado ali chorando. Ele teve a atitude, né, de jejuar, orar perante o Deus dos céus. O que nós podemos aprender, né, com essa atitude? Que diante de situações difíceis, diante de situações que às vezes nós podemos colocar como impossível para o homem, se nós tomarmos atitude, como Neemias, ele tomou aqui, né, podemos chorar, podemos lamentar, podemos sentar, mas nós temos que fazer algo, né? Se nós não temos ali o recurso para fazer, né, para ajudar, nós temos Deus, né, que é maior do que todos os problemas. Amém, irmãos? Até aí está claro, irmãos? Essa forma de tragédia pessoal a gente vê muito em épocas quando tem enchentes, né? A gente fica sabendo que cidades inteiras, né, são alagadas e o povo perde casas, perde tudo que tem, documentos. Então a gente vê muitas pessoas, né, indo para ali ajudar sem interesse nenhum. Isso é aquela pessoa que é altruísta, tem compaixão, quer ajudar o próximo sem interesse, né, algum por trás. Isso é um sentimento bom, né, que nós temos que aprender, né, com Neemias, né? Aqui o texto está nos ensinando isso. Amém, irmãos? Neemias teve atitude e teve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aqui, se nós lermos o texto,
Ele jejuou, ele orou, buscou o Senhor durante 4 meses. E é interessante quando a gente pega a palavra assim para estudar, né, para passar, como que Deus fala com a gente, né? Quando a palavra fala que a palavra de Deus ela é uma espada de 2 gumes, e é verdade, ela corta primeiro na gente, depois ela vai, né, em quem estiver ouvindo e dando crédito. Amém, irmãos? Como Deus, né, eu senti que Ele falou comigo, eu preciso, né, aprender muito com Neemias. Amém, irmãos? Então ele jejuou, ele orou durante 4 meses. E às vezes a gente, de uma situação difícil, né? Às vezes a gente muito cansado ou preguiça mesmo, a gente às vezes balbuceia, né, diante de Deus e acha que o problema já tem que ser resolvido. Aqui o texto fala que ele orava dia e noite, jejuava e jejuou durante 4 meses, né, para Deus conceder ele essa graça. Amém, irmãos? Então, nós vamos passar para o versículo 5, que fala que ele ora a Deus. Nesse versículo 5, disse assim: disse a Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Hoje nós temos visto muitas situações, né, de pessoas que têm perdido, né, o temor, a reverência diante de Deus, e têm chamado o nosso Deus, que é soberano, né, justo, de paizinho, né, o cara lá de cima, né, sem reverência. Então aqui Neemias, ele ora dessa maneira: Deus grande e temível. Então, diante, né, de qualquer autoridade aqui na terra, a gente não chega com brincadeira, né, sem reverência, sem temor, diante de um juiz, né, diante de um delegado, diante de um policial, diante de uma autoridade. E hoje as pessoas têm se igualado, achando que Deus é igual a gente, né? Então aqui nós podemos aprender que Neemias, ele tinha respeito, ele tinha reverência, né, pelo Senhor. E se formos a avaliar, né, os grandes, né, homens de Deus, se for pegarmos ali a galeria dos profetas, né, daqueles que estão escritos ali em Hebreus, todos eles tinham uma reverência diante de Deus, né? Eles não chamavam Deus, né, de paizinho, de o cara lá de cima, né? Eu tenho uma conversa igual com ele, né? A gente vê muitos falando por aí. Estejam, pois, atentos, versículo 6, né? Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Então aqui nós vemos o princípio que nós aqui praticamos, né? Ele ora a Deus dia e noite, e ele faz aqui confissão pelos pecados, né, pelos filhos de Israel. Por que né, o povo de Israel estava passando por aquela situação? Porque eles foram desobedientes. No versículo 7, o próprio versículo que nós acabamos de ler fala que eu e a casa de meu pai temos pecado, mesmo ele estando longe a 1.500 quilômetros. Na oração dele, ele se inclui naquela situação como ele, pecador também. No versículo 7 fala: temos procedido de todo
corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Se lermos, vamos ler o livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, que vai nos explicar por que o povo estava passando aquela situação. Versículo 1 e 2. Versículo 1 fala: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, eles estavam em pecado. E nós estivermos em pecado e não reconhecermos o pecado, não confessarmos, Deus não vai ouvir a nossa oração. Então, na oração dele aqui, ele está orando e pedindo perdão pelos pecados que ele cometeu e que os seus parentes, as cidades no geral, né, têm pecado. O versículo 8 fala: Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Levítico 26, 33, ele está citando esse versículo na oração dele. Levítico 26, 33. Vamos ler também? Levítico 26, versículo 33. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então, na oração dele, ele relata o que nós lemos aqui nesse versículo. Né, isso serve para nós. Né, se nós deixarmos o Senhor, é isso aqui que vai acontecer com nós. Né? Nós estamos deixando a palavra de Deus, o estatuto de Deus, e a maldição dentro do que o Senhor escreveu, é isso aqui que vai acompanhar aquele que desobedece a palavra de Deus. Espalhar-vos-ei por entre as nações, é o que aconteceu com eles, né? Foram exilados, cada um para algum lugar, entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, né? A terra deles ficou totalmente deserta, né? No opróbrio, vexame, vergonha, tudo isso eles estavam passando por desobediência a Deus, né? No versículo 9, ele fala da bondade, da misericórdia de Deus, do perdão, né? Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Então é o que o Senhor, ele escreveu, aquele que arrepende, deixa a prática, né? O Senhor, ele está com ele para o abençoar. Vamos ler Provérbios 28, versículo 13. Provérbios 28, versículo 13, fala o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará
misericórdia. Amém, irmãos? Então, é o Senhor falando conosco para nós reconhecer, confessar e largar a prática. E Ele vai usar de misericórdia para conosco, usar de compaixão. Apesar que nós não merecemos, né? Mas Deus, Ele dá, porque Ele é bom, Ele é benigno, Ele é longânimo. Amém? O versículo 10, ele lembra Deus tirando e libertando o povo do Egito com grande poder e mão poderosa. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ele orando a Deus, intercedendo a Deus, para que Deus tivesse misericórdia para salvar aquele povo ali, tirar aquele povo da miséria, do opróbrio, da vergonha. E ele lembra que esse povo foi o próprio Deus que tirou com grande poder e com a mão do Senhor poderosa, onde eles ficaram ali mais de 400 anos, né, sobre escravidão, fazendo trabalho escravo durante mais de 400 anos, e o próprio Deus tirou esse povo ali do Egito. Amém? No versículo 11, né, ele suplica a Deus para ouvir a oração dele e dos outros servos, pedindo concessão de uma graça, benefício, favor, para a reconstrução do muro. Então, Neemias, ele ora a Deus, ele jejua a Deus, ele pede a Deus que Deus tenha misericórdia daquele povo, mas ele tinha, né, que explicar isso para o rei. E ao ler a história toda, né, do livro de Neemias, aqui nos relata, né, fala que o Senhor, ele teve graça diante de Deus, porque o relato fala que um certo dia ele estava ali com a rainha, e ele chegou de uma forma triste, de uma forma totalmente, às vezes, diferente do que ele costumava chegar. O próprio rei perguntou por que ele estava triste, com o semblante caído. Foi onde ele pede, né, o rei que desse ele cartas para ele ter passagem livre, porque no caminho tinha 3 opositores, que era Sambalate, que era Tobias e era o Gesem, 3 homens de muita influência, governadores, né, de alguns estados que ele ia passar, e ele tinha certeza que ele não ia conseguir passar, né, na força do conhecimento dele, do intelecto dele, ou às vezes até com homens armados, mas ele toma a atitude certa, né? Ele ora a Deus, e a palavra fala durante aqui este relato que Deus concede a ele graça. Ele ora dessa maneira, né? Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Ele está falando aqui do rei, para que o rei, né, desse ele um favor, né, liberasse ele para ir a Jerusalém. Então, alguns relatos aqui que eu busquei, né, neste texto, para a gente entender um pouco este muro de Jerusalém. Ele estava, né, aqui, como lemos, ele estava com brechas, ele estava totalmente destruído, né, com portas queimadas, totalmente destruído. O tamanho em extensão do muro, né, deste muro lá em Jerusalém, ele é 4.018 metros. Ele tinha uma altura de 12 metros. Né? Eu imagino que os irmãos tenham uma noção do que é isso. A largura deste muro era 8,5 metros, dava para passar quase 3 carros em cima do muro. Né? Então, este muro
toda essa segurança estava nessa situação, porque foram mais de 120 anos, né, eles exilados e fora, né, da cidade de Jerusalém. Então eles já tinham tentado outras vezes reconstruir esse muro e não tinha tido êxito, né? Esse muro tinha 34 torres de vigia, é onde os guardas, né, os sentinelas ficam, né, observando, guardando ali a cidade para o inimigo não entrar. E ele tinha também 12 portas. O que nós podemos, né, aprender desta lição aqui? Nós não precisamos ser justiceiros, nem fazer justiça com as próprias mãos, mas o nosso coração não pode se calar diante de qualquer injustiça. Nós vamos ler ali o livro de Mateus, né, capítulo 5, e o versículo 6, nós vamos ler apenas o versículo 6, que fala o seguinte: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, diante de uma situação que nós estivermos vivenciando, nós temos que nos colocarmos no lugar do outro, né, para ajudar, se dispor, né, ajudar. Nós podemos também aplicar nessa palavra de Deus como exemplo, né? Às vezes nós não temos muro, né, para reconstruir, mas nós temos restauração da família. É uma boa causa para nós buscarmos a Deus com essa dedicação que Neemias buscou, né? Como tem famílias destruídas, né? Às vezes a gente quer que toda a nossa casa serve ao Senhor, igual a gente está ali no propósito, mas nem todos ali, às vezes, quer, né, seguir da mesma forma que a gente, às vezes, está seguindo. Então, é um meio da gente buscar o Senhor, né, a restauração da família. Também podemos colocar como, né, motivo restauração da nossa fé, né? Como tem gente, né, às vezes, fraco na fé, né? E o que às vezes vai nos colocar firme, forte diante de Deus, né, são essas atitudes de podemos sentar, podemos chorar, podemos lamentar, mas nós temos que tomar uma atitude diante de Deus, né? Jejuar, orar, né? Pedir à igreja, né, que ore conosco. Amém, irmãos? Restauração do caráter, né? Temos vivenciado dias difíceis. As pessoas não têm tido mais caráter, nem às vezes escrevendo as coisas, elas querem assumir, né, o que assumiu, né? Restauração da dignidade, né? Restauração da esperança. Como tem gente sem esperança. A gente às vezes conversa com algumas pessoas, gente que às vezes pensando em tirar a própria vida, porque às vezes acha que não tem mais jeito para ele, né? Então, é um papel nosso de ajudar em oração. Amém, irmãos? Restauração da justiça, né? Se pegarmos, falar um pouco dessa justiça, não sei, eu creio que muitos irmãos acompanham a parte da política, né? Às vezes a gente se revolta, né? Se revolta com essa nossa justiça, porque hoje o errado tem mais direito do que o certo. A gente tem vivenciado uma justiça que a gente possa buscar de Deus, uma justiça sem parcialidade, sem viés político, né? Sem ideologia. A nossa justiça, ela está desse jeito. A gente sabe que muito do que está acontecendo vai acontecer, porque a palavra diz que vai acontecer, mas nós como cristãos, e como a palavra nos ensina aqui que nós temos que ter sede de justiça, é papel nosso, né, de orarmos, de jejuarmos para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade, para o nosso vizinho, para a nossa família. Amém, irmãos? Restauração da sociedade.
né? A sociedade está perdendo completamente, né, os limites do certo e do errado. Estão ficando assim, de uma forma, às vezes, sem entender, né, o que é certo e o que é errado. Mas que possamos buscar de Deus reconhecimento, né, no nosso papel, né, de como cristãos, e enquanto estivermos aqui ajudando, né, orando, jejuando, né, com nossos irmãos mesmo. Foi na sexta-feira, o pastor relatou aqui sobre a irmã Mariquinha. Não sei se os irmãos, alguns sabem, né? Ela perdeu a visão de um olho, acho que é o olho esquerdo, deu um infarto na visão. Ela já estava passando por uma dificuldade muito grande, está passando, né? Que é olhando o nosso irmão Manaim, né? Que ele está com Alzheimer. Então a nossa irmã agora vai precisar, né, muito mais agora da nossa ajuda. É uma forma de nós nos compadecermos, né, né, isso é um exemplo que eu estou dando, e lembrei, né, do que o pastor comentou na oração de sexta-feira. Então, motivo nós temos, né, para ajudar o próximo, para ajudar a carregar um pouco, né, da carga, né, como falamos aqui, né, para diminuir, suavizar, abrandar um pouco, né, do sofrimento do outro, porque todos nós estamos sujeitos a passar pelo dia mau, como o pastor vem sempre pregado para nós, nos ensinado aí. Então todos nós um dia vai ter o dia mau. Então, se hoje a gente está bem, nós podemos estender a mão, ajudar o próximo, né, como Neemias nos ensinou aqui nesta palavra. Vamos orar agradecendo o Senhor. Vamos colocar de pé, agradecendo o Senhor por tudo.